O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: Por que tu falas ao povo em parábolas? E Jesus respondeu: Porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois a pessoa que tem será dado ainda mais e terá em abundância, mas a pessoa que não tem será tirado até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando eles não veem, ouvindo eles não escutam e nem compreendem. Deste modo, se cumpre neles a profecia de Isaías: havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver, porque o coração deste povo se tornou insensível. E eles ouviram com má vontade, fecharam os seus olhos para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. E em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podeis sentar um instante? O Evangelho desta tarde, no olhar de Jesus, na sua percepção, no ensinamento ao discipulado, Mateus faz uma ressalva interessante e profunda. Não basta apenas saber a palavra, cumprir os rituais e as leis, mas Jesus vai apelar para uma coisa mais profunda. O conhecimento e o entendimento desta palavra na vida que nos leva à conversão. Às vezes sabemos muitas coisas, temos muitas práticas, mas o quanto nós entendemos e vivemos neste segmento do Mestre Jesus. Quando ele diz a Tomé que eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim, ele está aprofundando isso porque percebe-se na questão religiosa do tempo, da época e também para este tempo. Que às vezes a religiosidade era apenas uma tradição, não era uma mudança de vida. Pior ainda, às vezes era perseguição, divisão, muito menos solidariedade e comunhão. As viúvas de um lado, os órfãos do outro, os estrangeiros então nem se falava. Os que possuíam doenças ou enfermidades não entravam nem no templo, porque além de tudo, de terem um sofrimento, eram chamados às vezes de endemoniados. Então vejam que Jesus vai contando parábolas para ativar nesses homens que vão continuar como precursores depois da palavra, anunciadores como nós, desde o dia do nosso batismo. Nós recebemos aquela unção no peito e na fronte, porque ali os nossos pais e padrinhos assumiam um compromisso de que todos nós, desde pequeninos, já estávamos assim como Maria no Evangelho de Lucas, domingo, sentada ao pé do Mestre, ouvindo a palavra e colocando-a em prática. Por isso é a Eucaristia, por isso ouvir a palavra. Fazemos esta experiência também daquela mulher, daquela discípula. Ouvimos, nos alimentamos e com a vida temos que anunciar. Por isso, diante do mundo, e o grande desafio hoje na contemporaneidade é isso. Sermos esse bom odor do Cristo, como diz São Paulo, nas ações, no perdão, como a gente perdoa, na misericórdia, como vivemos a misericórdia. Na questão da comunhão, às vezes vemos uma sociedade dividida por questões políticas, de gosto, de raça, de cor. Questão que hoje pela manhã eu vi ainda as notícias sobre feminicídios, no Rio Grande do Sul pelo menos, a matança ainda de mulheres, não por pessoas
desconhecidas, mas por amores, por namorados, por conhecidos. Vejam, os abusos, a questão da humanidade, a solidariedade, o sentimento, porque Jesus se apresenta como o pastor da vida e da vida plena e da vida em abundância. Nunca Jesus suprimiu as questões da justiça, da lei, dos mandamentos, mas aprimorou-as, aperfeiçoou-as, para que o nosso coração trabalhe esse aspecto humano tão necessário para a convivência. Vejam como é a nossa vida. Olhem para si. Trabalhamos, ganhamos dinheiro, envelhecemos, cuidamos de pais, adoecemos também, envelhecemos. E assim vai a vida. E o que que nos mantém na esperança de que viver vale a pena, de que amanhecer vale a pena, de que continuar nesta vida vale a pena e com problemas ou não, vale a pena? A fé. A fé é esse remédio, a fé é esse elemento essencial da vida que não pode faltar. Dá para passar pela vida sem fé? Dá. Mas não terá o mesmo sabor do que aqueles que passam com fé. Passamos tempos de pandemia, estamos vivendo tempo de angústias e insegurança no mundo pelas guerras. E o que nos mantém de que as coisas vão melhorar, vão mudar? Desde o início da novena, as nossas orações todas de graça, de pedido, de conforto, de consolo. E é isso que pelo Evangelho de Mateus, ele nos apresenta essa grande preocupação que Jesus tem o tempo todo para conosco. Sabemos muitas coisas. Lembrem do Evangelho de Lucas no domingo. Marta, Marta, tu andas agitada por tantas coisas. Pare um pouco. Esse momento que vocês fazem de virem aqui, essa é uma parada bonita. Quantos, né? E lembremos também daqueles que poderiam estar aqui. Gostariam até de estar aqui. Familiares, amigos, nós estamos aqui. Escolhemos uma boa parte, a melhor parte. Depois continuaremos a vida com a graça e rezemos uns pelos outros. Então aqui Jesus está ativando isso no nosso coração. Que sejamos homens e mulheres de fé plena. Que a nossa ação e o nosso orar caminhem sempre juntos. Para que todos digam quando nos olharem, ali tem cristãos. E o cristão é esse convite, aquilo que nos chama também o jubileu, viver na esperança. O cristão não se encerra na depressão, nas angústias, no fim, no apocalíptico, mas ao contrário, na esperança de que viver vale a pena e viver com Cristo, em Cristo, vale mais ainda. Então que esta palavra de Deus nesta tarde seja consoladora, animadora, especialmente nós que fazemos desta missa, uma missa dedicada à saúde, pedindo graças por cada um de vocês que estão aqui, por pessoas que talvez vocês peçam, familiares enfermos e por todos os enfermos deste mundo, da comunidade, da vida, enfim. Por quê? Jesus Cristo é da vida, Ele cura, Ele salva, Ele conduz, Ele é luz, Ele é caminho e Ele é verdade. Que estas palavras nos entusiasmem, que essas palavras nos elevem. Daqui a pouco mais estaremos celebrando a Eucaristia. Que este corpo e este sangue sejam alimentos para a nossa caminhada, para que a gente seja a expressão daquilo que Jesus nos pede. Luz do mundo e sal da terra. Que possamos nos preencher e nos deixar conduzir pelo Espírito Santo de Jesus. Amém? Amém.